Sal e luz no mundo, uma igreja relevante. Seja bem-vindo ao primeiro trimestre de 2023 da classe de juvenis. Se você gostou deste tema, deixa um like. É muito importante que nós venhamos compreender as questões que abrangem a questão de sal e luz e por que a igreja precisa ser relevante. Afinal de contas, o que é ser relevante? Neste trimestre é sobre estas coisas que nós vamos falar. Lição número 1. Atitudes que fazem a diferença. Mesmo você, na pouca idade que você tem, você faz toda a diferença. Lição 2. O reino de Deus está entre nós. Uma vez que está entre nós, nós devemos levar este reino de Deus a outras pessoas. Lição 3. O que é uma igreja relevante? Número 4. O ministério da igreja na atualidade. Como é que anda a igreja na atualidade? Como é que está o ministério da igreja na atualidade? Lição 5. O ensino e a igreja. Nós precisamos a cada dia mais ter consciência de que a igreja precisa estar sempre ensinando, sempre tendo esta responsabilidade de ensinar a palavra do Senhor. Lição número 6. A missão social da igreja. Sim, a igreja precisa também agir na questão social e agir com muita vontade, eu diria. Nós devemos ter essa responsabilidade também. Lição número 7, a igreja e o evangelismo. Fazer o evangelismo é o oxigênio da igreja. Se a igreja não evangeliza, a igreja morre. Lição número 8, a igreja e a prática de missões. Há uma relevante diferença entre evangelismo e missões e eu vou falar aqui nestas lições. Lição número 9. A igreja e a prática da palavra. É importante sim que nós venhamos ensinar a palavra, falar a palavra, pregar a palavra. Entretanto, mais do que isso, a igreja, que somos todos nós reunidos, nós devemos ter a prática da palavra, isto é, nós ensinamos a palavra, nós pregamos a palavra e nós praticamos a palavra, porque se alguém ensina a palavra, prega a palavra, mas não vive a palavra, certamente naquele grande dia ficará de fora. Lição número 10. A igreja e a política. É importante que você, mesmo na idade que você tem, que é uma idade, você está muito provavelmente é a segunda melhor idade que você tem, a melhor idade que temos é quando nós somos crianças, mas ainda assim você está numa faixa etária muito boa, que você precisa ter consciência das questões que envolvem o seu país. E a questão da política é um desses temas. E é muito bom que você tenha uma mente aberta e venha compreender o que é a questão da política, e qual o papel da igreja nesta política. Lição número 11. A igreja e os julgamentos. Há algumas pessoas que dizem que ninguém pode julgar ninguém, com base em Mateus capítulo 7, versículo 1, não julgueis para que não sejais julgados, mas veremos nesta lição número 11 que o negócio não é bem assim. A igreja, ela tem, o Espírito do Senhor está sobre a igreja tem sim o dever de julgar, e você verá que nós não julgaremos somente os homens, A igreja tem um poder muito maior do que julgar não somente os homens, mas também os anjos. Lição número 12. A igreja e os falsos profetas. A igreja, ela precisa ter muito ensino da palavra para discernir o que é um falso profeta. Porque quando a igreja está envolvida com missões, evangelismo e a questão do ensino da palavra de Deus, quando aparece um falso profeta, facilmente é identificado. Lição número 13. O que eu posso fazer por minha igreja? Mais uma vez eu vou falar aqui da sua idade. Sim, você tem muito pouca idade, você tem uma faixa etária muito boa, que você tem uma vida tranquila de uma forma geral. E por esta questão, você às vezes pode até mesmo se perguntar: o que eu posso fazer pela minha igreja? Eu sou muito novo, eu sou uma pessoa muito nova ainda. Engano seu. Você verá com exemplos bíblicos que pessoas que tiveram uma idade mais ou menos da sua faixa etária,
que fizeram a diferença. Davi, por exemplo, é um desses que fez a diferença, né? Porque ele teve responsabilidade com o povo de Deus. E você também deve ter um compromisso com a sua igreja. E sim, você tem um papel fundamental e você é muito importante na igreja que você está. Às vezes você pode até dizer, mas eu ainda nem desci as águas ainda, eu não sou batizado ainda. Mesmo você não sendo batizado nas águas, você sim é uma pessoa salva em Cristo e é muito importante para a sua igreja. Este então é o trimestre de 2023 que nós estaremos mencionando, falando algumas coisas, algumas questões, e são assuntos muito relevantes para este trimestre que se inicia e que em 2023, este primeiro trimestre, seja de fato relevante para a sua vida. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e você não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!